A paz, Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para meditação durante essa semana. Ela se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 129, a partir do verso número 2. Diz assim a palavra: Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Durante a leitura e meditação, Deus me trazia uma palavra sobre libertação, uma palavra sobre perder o nosso jugo. E um dos exemplos bíblicos que Deus me trazia é sobre a parábola do filho pródigo. Jesus, em determinado momento, ele vem a falar para os seus discípulos e as pessoas que estavam à sua volta sobre um pai que tinha dois filhos, um mais velho e um mais novo. Ao atingir uma certa idade, esse mais novo, ele decide que quer sair da terra de seu pai e viver tudo aquilo que ele pensava ser certo, que ele pensava ser melhor, mais prazeroso à sua carne. Então o seu pai aceita. Ele dá a parte que cabia de herança para aquele jovem. Este jovem, ele vem a chegar a uma cidade. Ali ele começa a se hospedar num bom local. Ele começa a comer boas comidas. Ele começa a frequentar locais ali onde tem bebidas, onde tem mulheres. E ali ele começa a gastar seu dinheiro. E não diferente dos dias que vivemos hoje, acredito que muitas pessoas se aproximaram daquele jovem vendo uma oportunidade, seja de ganhar dinheiro, seja de se aproveitar de tudo que aquele jovem pagava. Porém, em determinado momento, a Bíblia vai nos dizer que vem um momento de crise e aquele jovem começa a acabar o seu dinheiro. Ele então pensa em procurar um trabalho, lembrando como viviam os trabalhadores na casa de seu pai. No entanto, por já estar em crise, já estar enfrentando um problema toda aquela terra, não há trabalho. O único que ele encontra é para cuidar de porcos. No entanto, diferente da casa de seu pai, ali eles não serviam alimento, eles não davam o que comer. E aquele jovem que não tinha dinheiro e não tinha como comer, ele começa a ter vontade de comer o que os porcos comiam. Vendo tudo isso, vivenciando tudo isso, ele começa a pensar em retornar para a casa de seu pai. Ele começa a lembrar de como tudo aquilo era bom, como seu pai tratava os seus empregados. E assim ele decide tornar a casa. Enquanto Deus me trazia sobre essa palavra, ele me fazia meditar sobre muito a minha vida, como era o início. Eu conhecia um pouco da palavra de Deus, eu sabia de uma maneira bem rasa os caminhos que devia seguir, mas o inimigo, assim como fez com aquele jovem, ele também veio a trabalhar na minha mente. E ali eu comecei a deixar de seguir os caminhos de Deus. Eu deixei de continuar pensando em como Deus queria que eu me comportasse em determinados locais, em determinadas situações. E tudo isso foi se agravando conforme a idade foi avançando. Chega um momento que nós nos tornamos jovens, que a nossa carne começa a falar mais alto. Nós começamos a buscar mais os prazeres deste mundo e esquecemos tudo aquilo que Deus tem ditado para nós. Esquecemos realmente quem é Deus, o que Deus fez por nós. Cada livramento, cada bênção, cada milagre, cada cuidado individual que Deus teve com a nossa vida. E quanto mais nós vamos vivendo pela carne, quanto mais nós vamos vivendo por prazeres, tudo isso vem aprisionar a nossa vida, vem aprisionar o nosso modo de viver. Nossa carne, ela tem uma tendência muito maior de gostar de tudo aquilo que é errado, de gostar de se prostituir, de se alimentar de uma maneira errada, de fazer coisas erradas, de estar ali no meio de promiscuidades e não de fazer tudo aquilo que Deus determina para a nossa vida. Nem sempre nós vamos ter a capacidade de olhar, de analisar a nossa vida para voltar aos caminhos de Deus, voltar a ter uma intimidade com Deus, a deixar tudo isso para retornar uma vida de devoção, uma vida em que nós realmente estaremos preenchidos. Mas tudo isso o inimigo usa para justificar algo em nossa mente. Ele sempre usa que nós vamos preencher um vazio que tem em nós se formos fazer tudo isso, se estivermos ali em promiscuidade, estivermos perto de ditos amigos, estivermos perto de coisas e pessoas que completam o nosso desejo de carne. Mas tudo isso é uma mentira que o inimigo usa para nos afastar de Deus, para nos afastar de ter uma vida completa, uma vida boa, de andar com um jugo realmente leve. E tudo isso porque ao invés de ouvir o nosso Pai que sabe do que é certo, que sabe os caminhos que nós devemos andar, e decidimos ouvir o nosso inimigo, deixar que o inimigo venha a trabalhar na nossa mente. Não é só esse o exemplo que Deus me trazia. Se você for parar para pensar na Bíblia, Adão e Eva, eles viviam no paraíso. Lá eles tinham tudo do bom e do melhor. Lá eles tinham uma intimidade extraordinária com Deus. Mas por deixar ali uma palavra entrar, por deixar de analisar realmente o que nos apraz, realmente o que deixa nossa alma em paz, nós acabamos cometendo atrocidades. E o que Deus me trazia era muito sobre isso, sobre libertação. Deus, ele quer nos libertar de vícios, nos libertar de prisões e de correntes que têm nos mantido reféns e prisioneiros de coisas deste mundo. Pode ser besteira, mas por um orgulho, por uma soberba, as pessoas deixam de se afastar de um serviço que lhe faz mal, deixam de se afastar de uma pessoa que está ali ao seu lado, mas que não lhe faz bem, deixa de se afastar de locais, de
situações que lhe deixam em maus lençóis. Mas eu quero te lembrar que Deus ele sempre está ali para suprir esse vazio. Ele, assim como aquele pai do filho pródigo, ele sempre estará esperando o seu filho voltar. E ele sempre deseja que o filho volte bem, que ele volte com saúde. A parábola, quando continua, ela vem a dizer que aquele pai ele se orgulha, pois o filho que estava morto, ele retornou e agora vive. E Deus, além de trazer a minha mente sobre essa volta, sobre essa necessidade de voltarmos e sobre que ele estará ali a todo momento esperando a nossa volta, ele me trazia também algo tão importante quanto a volta, o momento de nossa volta. Muito nós temos presenciado pessoas que só voltam a Deus quando estão debilitadas, pessoas que esperam acabar sua saúde para retornar, pessoas que esperam acabar o seu dinheiro para retornar para Deus, momentos em que estão no fundo do poço para retornar para Deus. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que voltemos para Ele em um momento bom, que não venhamos a lembrar dele só em situações deploráveis, só em situações de fim de túnel. E aqui eu quero convidar você para não esperar mais para voltar para os caminhos do Senhor, para não esperar mais para voltar para as palavras de Deus, para viver realmente com Deus. Volte agora enquanto ainda é tempo, que você ainda está bem, que ainda o inimigo não te prendeu de uma maneira que será difícil de retornar. Volte agora enquanto você tem liberdade, enquanto você ainda tem escolha. Não deixe para voltar quando sua saúde acabar, quando tudo na sua vida estiver péssimo, quando tudo estiver destruído. E se você ainda estiver com dificuldade, se você não conseguir fazer tudo isso, peça a Deus. Peça para que o Senhor venha te libertar. Peça para que o Senhor venha quebrar correntes e cadeias. Que Ele estará ali disposto a te ajudar a retornar nos caminhos em que se deve andar e te restituir toda a felicidade que você perdeu naqueles momentos ruins. Que Deus venha a confortar cada coração e cada mente e que me abençoe a sua semana e a sua família de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus.